Olá, boa noite. O BNews 19 horas desta quinta-feira está no ar. O consórcio Aquavias SP Internacional Marítima Limitada venceu o leilão do sistema de travessias de balsa do estado de São Paulo, realizado na tarde desta quinta-feira na sede da B3 na capital. A proposta vencedora foi de 12,60% de desconto. O contrato, com prazo de 20 anos, prevê investimentos de cerca de 2,5 bilhões de reais para operar, administrar e modernizar 14 linhas de travessias por balsa. Segundo o governo paulista, o projeto inclui a troca da frota por embarcações elétricas, melhorias em terminais e uso de novas tecnologias. O estado afirma que a concessão não vai alterar as tarifas nem as gratuidades já existentes. E a Agência Nacional de Transportes Aquaviários vai modernizar o Índice de Desempenho Ambiental dos portos brasileiros e simplificar as regras da navegação interior. As mudanças fazem parte da agenda ESG da ANTAQ e têm como meta incentivar investimentos sustentáveis e a transição energética no setor. A Agência Nacional de Transportes Aquaviários vai atualizar o Índice de Desempenho Ambiental, o IDA, aplicado a portos públicos e terminais privados. A revisão será conduzida em parceria com a Universidade Federal Fluminense, a UFF, e incorpora parâmetros de mudanças climáticas, descarbonização, resiliência e critérios sociais. A diretora Flávia Takahashi explicou em entrevista ao BNews que a atualização se soma à agenda de ESG da agência e se conecta a instrumentos como o Sandbox regulatório ou Torga Verde. Essa celebração desse acordo com a universidade, ela vem justamente consolidar o aperfeiçoamento do índice de desempenho ambiental para incorporar na regulação esses novos critérios. A gente tem um índice que ele tem se consolidado no mercado para poder classificar os portos públicos, terminais privados nas melhores práticas de sustentabilidade, e agora essa reformulação do IDA traz justamente os novos parâmetros voltados à inovação, às questões sociais, às questões de gênero, e trazendo também na pauta de sustentabilidade os novos requisitos, né, que o mundo portuário tem discutido muito no momento. Além do IDA, a ANTAQ informa que cláusulas contratuais de arrendamentos já vêm sendo estruturadas para estimular investimentos sustentáveis, enquanto o Outorga Verde atrai projetos de eletrificação, combustíveis limpos e hubs de inovação em portos públicos. A agência também estuda novos indicadores de fiscalização para premiar boas práticas e impulsionar investimentos verdes. Nos contratos de arrendamento, as cláusulas também já têm vindo com esse olhar também de incentivar novos investimentos voltados à sustentabilidade. O Sandbox Outorga Verde é mais um exemplo disso também, de atrair para os portos públicos esses investimentos. E a gente tem estudado também com dentro da nossa regulação, como que a gente pode criar indicadores dentro da fiscalização para impulsionar mais esses investimentos dentro do setor portuário. Vai ser feito um edital, tem um edital já publicado, onde vão ser selecionados 5 projetos. E um em cada porto. Então a gente fez questão de não deixar um porto com mais de um projeto, justamente para que a gente pudesse ver como é que esses projetos vão se implementar em realidades diferentes, que a gente sabe que cada porto tem uma realidade diferente. Eles são para poder ser ocupados, uma ocupação em áreas ociosas, então depende muito da realidade do mercado daquele porto, e a partir desses projetos, esses 5 projetos máximos, né, que podem ser aprovados, a gente faz o acompanhamento. Dependendo justamente do resultado da implementação, é que a ANTAQ, e esse é o objetivo do Sandbox, é que a ANTAQ vai entender se há necessidade de fazer uma regulação e em quais modos essa regulação vai ser feita para incentivar ainda mais esse mercado. A parceria com a UFF prevê modernização dos indicadores, redistribuição de pesos do IDA e capacitações para o setor. Na prática, isso padroniza métricas, dá transparência e ajuda a escalar as soluções que funcionarem no ambiente experimental para toda a rede portuária. Esse Sandbox ele foi aplicado com base na própria disposição legal que cabe à ANTAQ regulamentar outros tipos de outorgas, então isso é uma previsão legal que a agência já vem exercendo, e a partir do resultado que a gente vai ter e um acompanhamento para e passo com uma comissão formada pela ANTAQ, tanto pela diretoria quanto pela área de regulação e também pela área de ESG, que tem voltado à questão de sustentabilidade, junto com os portos que vão participar de cada um dos projetos. Hoje não sabemos ainda quais são, depende dos projetos que vão ser aprovados. A gente vai acompanhando a implementação de investimentos, como que eles trouxeram de fato os resultados, para a partir disso a gente entender como é que eu consigo estruturar uma regulação para que eu consiga expandir para outros portos que não foram
objeto de estudos e de acompanhamento nessa primeira fase. Paralelamente, a ANTAQ realizou a audiência pública sobre a revisão e modernização das normas de navegação interior. A proposta não altera o mérito das regras. O foco é melhorar a técnica legislativa e facilitar a compreensão pelo mercado e pela sociedade. Hoje, são 11 resoluções. A meta é consolidar em 6 normativos, dentro do tema Agenda Regulatória 2025-2028. O processo já passou por webinário técnico e reuniões participativas em Manaus e em Belém. Temos 11 normas que dizem respeito à navegação interior, estamos num processo de simplificação para consolidá-las em 6, que tem ali questões temáticas relevantes e convergentes, para que fique mais simples para quem atua na regulação da agência entender quais são as normas e também quais são as normas vigentes e fazer a correção ou adaptação à realidade. Então é um movimento que a gente já fez na área portuária, faltava só a navegação interior, onde a gente pretende, com essa consolidação, também trazer a inovação e justamente para alcançar esse público que às vezes não consegue acompanhar aqui na agência, a gente chegou a fazer audiências públicas locais, tanto em Belém quanto em Manaus, já que ela está dizendo justamente em relação à navegação interior, para a gente garantir essa participação social, a transparência e que de fato os players que vão ser afetados, são normas de outorga de navegação, são normas que atendem o passageiro também, que é o passageiro, é o nosso usuário, pessoa física, que a gente tem um cuidado, uma cautela muito importante na regulação deles. Então a gente garantiu essa audiência pública local para alcançá-los e estamos fazendo essa agora também com um processo amplo de contribuições para que a gente possa trazer essa simplificação. A consulta pública para a navegação interior segue até sexta-feira, dia 14, com contribuições escritas até 23h59, exclusivamente pelo formulário no site da ANTAQ. Anexos como mapas e plantas podem ser enviados por e-mail, com identificação, sem dispensar o envio do texto oficial pelo formulário. Quem precisar pode usar computadores da Secretaria-Geral em Brasília ou das unidades regionais. Com o IDA atualizado, sandbox regulatório e simplificação normativa, a ANTAQ mira governança, previsibilidade e escala. A mensagem é clara: medir melhor, testar com segurança e transformar o que funciona em regra para acelerar a transição energética e fortalecer a navegação interior. A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União cumpriram nesta quinta-feira mais de 60 mandados na nova fase da Operação Sem Desconto, que investiga um esquema de descontos ilegais em aposentadorias e pensões do INSS. Entre os alvos está o presidente da Autoridade Portuária de Santos, Anderson Pomini. Ele estava em Dubai e decidiu voltar ao Brasil após saber da ação. A citação do nome de Pomini teria relação com o período em que ele atuou como advogado do atual ministro do Empreendedorismo, Márcio França. Em nota, Pomini disse: "Informo que não tenho qualquer relação com o INSS. Eventual menção ao meu nome poderá ser decorrente do exercício regular da advocacia, seja em favor de pessoa física ou jurídica atendida pelo nosso escritório. Por fim, esclareço ainda que não tive acesso aos autos e, por isso, desconheço integralmente o teor das investigações." Fecha aspas. O sistema de transporte na COP30 levou para Belém a Estação do Desenvolvimento, um espaço dedicado à descarbonização do setor e à busca por soluções sustentáveis. A iniciativa reúne governo, empresas, universidades e sociedade civil para discutir os desafios da transição energética e o papel do transporte na agenda climática. Nesta semana, a Conferência da ONU sobre as Mudanças Climáticas atrai os olhares do mundo para o Brasil. Como o setor de transporte é responsável por cerca de 47% das emissões dos gases do efeito estufa, o sistema transporte da COP30 levou para Belém a Estação do Desenvolvimento, uma iniciativa que promove debates e aproxima representantes do governo, empresas, acadêmicos e a sociedade civil das discussões sobre como o país pode enfrentar os desafios da descarbonização e seguir no caminho para o desenvolvimento sustentável.
Os temas abordados nas rodas de conversa giram em torno dos principais gargalos da infraestrutura de transportes. Alguns são a descarbonização da frota pesada, integração sustentável dos modais de transporte, o papel dos terminais na transição energética, os biocombustíveis, a inovação tecnológica e o financiamento verde. Segundo a Confederação Nacional de Transporte e outros parceiros responsáveis pela estação do desenvolvimento, é a primeira vez na história das conferências das Nações Unidas sobre mudanças climáticas que o setor de transporte brasileiro ocupa posição de destaque, com um espaço próprio e inteiramente dedicado ao tema. Um importante fórum para tratarmos de descarbonização do transporte e, mais especificamente, de como a cabotagem pode contribuir para termos uma matriz de transporte mais limpa, mais eficiente, com o uso do melhor modal, seja no transporte de cargas, em especial containerizadas. O Brasil tem um legado consolidado na busca pela descarbonização e pela eficiência energética no transporte. Alguns marcos fundamentais são o Proálcool, criado na década de 70, e o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores, que começou nos anos 80. Nas frotas de ônibus mais recentes do transporte coletivo, os veículos vêm sendo substituídos por outros de baixa emissão. Outro modal que se destaca pela eficiência é a navegação interior. 25 barcaças que naveguem pelos rios equivalem a cerca de 500 caminhões a menos trafegando pelas rodovias. Ela é sempre uma opção para o usuário, qual modal utilizar. Nesta forma, mostrando a sustentabilidade, a possibilidade de contribuição para a matriz energética brasileira, de forma a descarbonizar e atingirmos as NDCs, importantes metas. Estaremos comprometidos com as decisões que a IMO vier a adotar no transporte marítimo para descarbonizar a atividade. O transporte marítimo ele é mais eficiente e energeticamente mais eficiente do que os outros modais. Vamos agora para o portal bnews.com.br. Destaco aqui uma notícia da região norte, do setor aquaviário da região, que cresce no terceiro trimestre de 2025. A movimentação portuária na região norte apresentou um desempenho positivo no terceiro trimestre deste ano, com 43,3 milhões de toneladas movimentadas entre julho e setembro. Este resultado representa um crescimento de 3% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com dados da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ. O aumento foi impulsionado principalmente pelas operações de granel sólido, que totalizam 33,8 milhões de toneladas, um crescimento de 2,5% na comparação com o ano de 2024. O granel líquido também apresentou alta, somando aí 4,4 milhões de toneladas, um avanço de pouco mais de 3%, com destaque para o transporte de petróleo e derivados. Tá aí um bom resultado. E o Brasil registrou uma queda nas exportações de café em outubro, mas o Porto de Santos se manteve como principal rota do produto para o mercado internacional. Ainda assim, a receita subiu, impulsionada pelas cotações e pela demanda externa. O Brasil exportou 4.141.000 sacas de café em outubro, uma queda de cerca de 20% em relação ao mesmo mês de 2024. O desempenho foi impactado pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos agrícolas brasileiros desde agosto, o que reduziu as vendas para o principal destino do café nacional. Mesmo assim, a receita subiu mais de 12%, impulsionada pelas cotações internacionais. No acumulado do ano, o país já soma 33 milhões de sacas embarcadas. Olhando os países
de janeiro a outubro de 2025, Estados Unidos ainda se mantém na primeira posição por conta das exportações feitas no primeiro semestre, e lembrando que as tarifas passaram a ser impostas a partir de 6 de agosto. Existe uma retração de 28% para os Estados Unidos, estamos com 4,7 milhões de sacas. A Alemanha está bem próxima, na segunda posição, com 4,34 milhões de sacas. Itália na sequência, com 2,68 milhões de sacas. Mesmo com um cenário mais desafiador, o Porto de Santos se manteve como a principal porta de saída do café brasileiro, centralizando quase 80% dos embarques realizados em outubro. Falando em logística, Santos representou 79% dos nossos embarques. Em setembro de 2025, 939 mil sacas de café deixaram de ser embarcadas, que representou 2.848 contêineres, que nos deu um prejuízo direto de 9 milhões de reais em armazenagens extras, em armazenagens adicionais. A queda nos embarques e o impacto das tarifas dos Estados Unidos ampliaram a pressão sobre exportadores e terminais. O Secafé afirma que a recuperação do ritmo de exportações deve ocorrer somente no início do ano que vem. Mesmo com as dificuldades, o Brasil segue como o maior exportador mundial de café. A expectativa do Secafé é que a demanda global continue aquecida, com Europa e Estados Unidos mantendo papel central nas compras do produto brasileiro. O plenário do Senado aprovou a indicação de Severino Medeiros Ramos Neto para o cargo de diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres. A indicação foi feita pela Presidência da República e recebeu 55 votos favoráveis e apenas um contrário. Paraibano, Severino Neto é advogado, tem mestrado em Direito Ambiental e doutorado em andamento. Ele vai ocupar a vaga deixada por Guilherme Sampaio e deve assumir a direção-geral da ANTT ainda este mês. E a cobrança por bagagens aéreas voltou ao debate nacional, depois do Congresso aprovar projetos que proíbem a cobrança pela mala levada dentro da cabine e retomam a gratuidade da mala despachada. O BNews traz agora mais informações sobre os direitos do consumidor relacionados a este assunto. O Congresso Nacional aprovou em outubro os projetos que impedem a cobrança pela bagagem de mão em voos e determinam a reincorporação da bagagem despachada de até 23 quilos na tarifa básica das passagens. A medida busca corrigir um desequilíbrio que se acentuou desde 2017, quando a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, autorizou as companhias aéreas a vender bilhetes sem franquia de bagagem despachada, com a promessa de reduzir o preço das passagens. Mas passados quase 8 anos, o resultado foi o oposto: tarifas mais caras e novas cobranças, inclusive pela mala de cabine. Para especialistas, a prática aumentou a receita das empresas e reduziu o poder de escolha do passageiro. Antes da resolução da ANAC de 2016, que passou a permitir a cobrança de bagagem despachada. Antes nós tínhamos a franquia e, a bem da verdade, os passageiros que voavam com ou sem bagagem pagavam o mesmo preço. Naquela ocasião, foi noticiado e propalado aos 4 cantos que esta medida geraria uma economia, baratearia o valor das passagens aéreas. Com o passar do tempo, o que nós vimos foi justamente uma fonte de receita extra gerada às companhias aéreas. E agora, claro, se isso deu certo com a bagagem despachada, por que não cobrar também para as bagagens de mão? Para os especialistas, transparência e informação clara são as principais armas do passageiro em um mercado dominado por poucas empresas. O desafio agora é fazer com que o direito do consumidor voe na mesma altura das tarifas. Para o consumidor, a cobrança adicional levanta questionamentos sobre transparência e onerosidade excessiva, especialmente no mercado concentrado, com poucas companhias controlando a maioria dos voos domésticos. O mercado aéreo no Brasil é um dos mais concentrados que nós temos. São poucos os players, os fornecedores que atuam nesse segmento. De tal modo que, na minha visão, aqueles que se diferenciarem e, portanto, não cobrarem com alguma condição particular, alguma condição diferenciada ao consumidor, poderão atrair mais passageiros, novos consumidores. Isso pode fazer a diferença em relação a esta cobrança
para o despacho da bagagem aérea, agora para a bagagem de mão. Enquanto o novo texto não passou pelo Senado e não é sancionado, órgãos como a Secretaria Nacional de Consumidor e as agências estaduais de defesa recomendam que os passageiros verifiquem com antecedência o que está incluso na tarifa e guardem comprovantes e registros de eventual cobrança indevida. O BNews 19 horas desta quinta-feira fica por aqui. A gente volta amanhã com mais informações para você. Uma excelente noite e até lá.